Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na Lagoa? Tudo tranquilo como um esquilo? Sou a professora Keise Marinho, de Português dos terceiros anos. Hoje, gente, iremos dar continuidade a uma aula que tivemos há uns 15 dias, mais ou menos, sobre a escrita correta das palavras, tá? Como a nossa língua portuguesa é muito rica, não é verdade? Temos uma variação muito grande de palavras, são muitos sinônimos e também muitas pessoas acabam errando essas escritas, tá? Então, hoje veremos algumas palavras, não todas, porque é impossível vermos tantas palavras assim, não é? Que fazem parte da nossa língua portuguesa. Mas fica a dica, leia bastante, porque quanto mais você criar esse hábito da leitura, mais certinho você vai escrever, tá? Antes, vamos dar as boas-vindas à professora Kátia, que está lá no chat esperando pela sua participação. Bem-vinda, professora Kátia. Obrigada, professora Keise. Já estou por aqui, já tem participante, viu? Estamos aqui com a presença de Samara. Que saudade, Samara. Seja bem-vinda. Até daqui a pouco. Amo quando Samara participa, não só Samara, todos os outros. Samaravilha, Samaravilha. Quero te conhecer, hein? Venha aqui no Educa Recife para participar de uma aula conosco, tá certo? Também temos a participação aqui de Karen, a nossa intérprete de Libras, tornando a nossa aula mais inclusiva. Bem-vinda, Karen! E aí, gente, vamos dar continuidade à aula, relembrando, tá certo? Sobre essa questão da escrita correta das palavras. Você sabe escrever corretamente? Você sabe, Samara? Lázaro, tantos outros que estão aí nos assistindo, o pessoal das escolas, que eu tenho certeza que muitas escolas estão aí ligadinhas no Educa Recife. E aí, vocês sabem escrever corretamente? Vocês sabiam que existem duas línguas portuguesas? Verdade, gente. Existe a língua portuguesa falada e a língua portuguesa escrita, não é? Nós falamos de uma forma e escrevemos de outra forma. Muitas palavrinhas são assim. Tá bom? Então, eu até dei o exemplo, lembro bem disso, quando a gente diz assim, o menino e a menina. Então, vejam só a palavra menino. Eu falo menino com o som, não é? Mas não é com o que se escreve. Nós escrevemos com o, menino, não é? E a menina. Esse ia é um i mesmo, você bota o i sozinho lá. E a menina, não. Esse i, na verdade, é a vogal E, mas que ela sozinha, no meio de uma frase, tem um som de i. Da mesma forma, o O, não é? O homem e a mulher. Esse o homem, o, não é a vogal U no começo da frase, é a vogal O, mas que o O sozinho em uma frase, ele tem som de U. Por isso é tão importante, gente, criarmos o hábito da leitura, porque lendo percebemos como é que escrevemos, como é que se escreve, e aí a gente não erra mais. Por quê? Porque ativamos a nossa memória fotográfica, tá certo? A língua escrita segue regras da gramática e a língua culta padrão, tá? A língua escrita segue as regras da gramática, que é a língua padrão, a língua culta, aquela que usamos na escola, quando a professora pede uma produção textual, quando a gente também vai responder uma prova, não é verdade? Não podemos escrever da forma que a gente fala. Hoje em dia, com o acesso assim tão fácil às tecnologias, não é? Ao uso do WhatsApp, às redes sociais, a gente acaba abreviando muito as palavras. Então, por exemplo, valeu. As pessoas não escrevem mais valeu. Muita gente escreve o quê? VLW. Falou, escreve como? FLW, não é? Tá ligado, porque é o quê? Tá ligado aí é uma gíria, tá certo? Não faz parte da língua padrão, da língua culta. E aí bota o tá ligado TLG. E aí os mais antigos vão olhar aquele texto no WhatsApp, recebem uma mensagem, não entendem nada do que está sendo dito ali. Só os jovens que acabam entendendo muitas vezes, não é? E não podemos fazer uso dessa linguagem informal, dessa linguagem coloquial, dessa linguagem que nós utilizamos nas redes sociais
em um documento, por exemplo, em uma prova, em uma produção textual. Não podemos fazer isso, tá certo? Então, preste atenção aí, você estudante. Hoje é a provinha do SAEP, não é, professora Márcia? Sim, professora Márcia. Márcia, desculpa, professora Kátia, Sim, hoje é a troquei prova, aqui. estamos aqui na torcida, né, com muitas energias positivas, porque Isso. foram muitos aulões e os alunos estão bem preparados. Bem preparados. Então, presta atenção, você aluno, você estudante, que vai fazer a provinha do SAEP, não é? Nas questões de marcar X, você marca certinho, tá bom? Marca lá apenas uma alternativa, pinta corretamente lá o gabarito, tá certo? E se tiver alguma questão aberta, alguma produção, preste atenção na linguagem culta, na linguagem padrão, tá? Não faça uso de gírias, escreva corretamente, certo, gente? A língua falada é uma língua viva, não segue regras. Nela, às vezes, usamos gírias, usamos estrangeirismos, muitas palavras, não é, de outra língua, acabamos utilizando em nossa fala do dia a dia, nessa linguagem coloquial. Então, muitas expressões, como por exemplo, ok. Ok é uma expressão estrangeira, mas que nós utilizamos bastante, não é? Quais outras palavras estrangeiras que você utiliza no seu dia a dia? Tem também o delivery. O que é delivery? Delivery é entrega em casa, não é? É uma expressão estrangeira, mas que as pessoas utilizam muito, tá certo? Vamos lá. Se você souber de mais alguma, comenta aí para mim, para que eu fale aqui, tá? Na língua falada existem variações, existem sotaques diferentes. Então, por exemplo, aqui no Nordeste, será que nós falamos igual ao pessoal lá do Sul? O que é que você acha? Não. Nosso sotaque é diferente. Dizem até que o nordestino fala cantando, não é, professora Kátia? É verdade. Tem um jeito dengoso, um jeito manhoso de falar. Característica, né? Bem forte. Bem forte, é uma característica bem forte nossa. Então, ao chamar a nossa mãe, o nosso pai, muitas pessoas utilizam que forma? Uma forma bem dengosa de falar, que eu falo, inclusive, assim, maninha, Maninha. não é? Painho. E você, fala como? Já lá no Sul, eles não utilizam essa expressão, manha. Painho. Eles falam como? Mãe, mamãe, pai, papai. Não é verdade? Você, como é que você fala? Quais outras palavras que você utiliza e que em outros lugares as pessoas não usam? Vice, oxe, oxente. Faz parte da nossa cultura, não é? Faz parte aqui do nosso estado, de Pernambuco. Muitas pessoas confundem a escrita de algumas palavras. Vamos conhecer algumas aí? Vejam só. A palavra comprimento com a palavra cumprimento. Percebam que a diferença aí é de apenas uma vogal. Comprimento é com O. Então, a palavra comprimento vem de medir alguma coisa, tá? Quando você quer saber a sua altura, quer saber o tamanho de uma mesa, de uma parede, você verifica o comprimento. Já cumprimento com U é o ato de cumprimentar alguém. É o ato de saudar alguém. Oi, amigo, tudo bem? Você está cumprimentando o seu amigo, tá certo? Então, não erra isso, hein, gente? É por isso, né, professora Keise, que Sim. tem que ter cuidado na hora da escrita, porque uma letrinha muda o significado da palavra. Totalmente. Muito importante isso. Muda totalmente, professora Kátia. Então, presta bem atenção, tá? E aí, essas duas, olha só, soar e suar, também tem um significado totalmente diferente, não é, professora Kátia? Exatamente, que na pronúncia, né, muitas vezes na fala a gente troca muito o suar pelo soar. Muito, gente. Muito, muito mesmo. Então, mas na escrita é mais importante ainda ter essa atenção, né? verdade. Olha, Olha aí, o sino soando. o sino está soando. Com um O, hein, gente? Já quando a professora Kátia vai fazer uma corrida que ela sempre faz, e eu tô sempre vendo, não é, professora Kátia? A professora Kátia sua muito.
com U, tá certo? Suar aí, então, é o ato de transpirar, com U, tá? Então, não confunde isso. Soar com O é o som que o sino faz. Suar com U é o ato de transpirar, tá? Então, você não soa, você sua. E essa expressão aí, olha, meio chateada. Meio e meia. Gente, meio significa mais ou menos, tá? Então, quando eu não estou gostando de alguma coisa, eu fico meio chateada. Não existe meia chateada, meia triste, não existe, tá? É sempre meio, que é mais ou menos. Por quê? Porque ninguém fica metade chateada. Ah, eu tô meia chateada, quer dizer que meu lado esquerdo está chateado, meu lado direito não está? É isso? Não, não existe. Não é verdade? Meia significa metade. Então, meia melancia, metade de uma melancia. Meia fruta, meia banana, meia laranja, meia maçã, metade de uma fruta. 10h30, já são 10h30, quer dizer, são 10 horas e mais meia hora da hora seguinte. Metade. E meia também é a meia de sapato. Isso mesmo. Lázaro acabou de dizer aqui, viu? Quando você falou da palavra meia, ele colocou aqui, ó, meia de calçar. Isso mesmo, Lázaro. Parabéns. Entenderam? Então façam como Lázaro. Prestem bastante atenção a essas dicas para não errar mais. O ser humano não fica meia. O ser humano fica meio. Meio chateado, meio triste, meio confuso, tá? E mostra e amostra também é diferente, tá, gente? Mostrar, olha só, você está mostrando alguma coisa. Já a amostra é aquele brindezinho grátis que nós recebemos. Olha só, temos aqui uma amostra de um perfume para você conhecer, é uma amostra grátis, não confunde isso. E esse daqui que muita gente erra também, obrigado e obrigada. Esse aí, gente, muita gente erra, não é, professora Kátia? Esse aí é bastante, né? Pois porque existem essas duas palavras e vai depender, né, de quem está respondendo esse obrigado ou obrigada. E a professora Keise vai explicar aí direitinho. Isso mesmo, olha só. Quem fala obrigado é menino. Quem fala obrigada é menina, certo, gente? Certo, gente? É o gênero aí. Gênero masculino fala obrigado. Gênero feminino fala obrigada. Não confunde. Então, Lázaro vai dizer o quê? Lázaro vai dizer obrigado. Já Samara diz como? Obrigada. Combinado? E traz. Olha só, muito parecidas as palavras, só que uma tem o acento agudo no A e termina com S. A outra termina com Z. Traz, com S, é a parte de trás do carro, a parte de trás de alguma coisa. Tá lá atrás, tá certo? Pode ser trás e atrás, tá certo? Então, está lá atrás, é com S, tá certo, gente? E o acento no A. Já o traz, sem acento e com Z, é do verbo trazer. Traz para mim o livro que eu esqueci, é do verbo trazer, tá bom? Espinho e espinha, também tem diferença. E perceba aí que apenas o finalzinho muda. Espinho da flor, não é? Termina com O. Já espinha, ali, olha, do esqueleto de um animal vertebrado, é com A, tá? E essa erram bastante, professora Kátia. A gente junto e a gente separado. Não errem, por favor, isso, gente. Agente junto é o agente de polícia, é o detetive. Agente separado somos nós, a gente. A gente vai sair hoje à tarde. A gente vai ao shopping, a gente vai assistir o jogo junto. É separado. Do mesmo jeito de repente. De repente junto não existe, estudante, na hora de uma produção textual. Não escreva de repente junto. De repente é separado. Assim também como por isso.
Não existe por isso junto. Por isso é separado. E aí pulou aqui um bocado. Olha só. Por isso não é junto, por isso é separado. E ainda tinha muito mais, mas não dá tempo. Um beijo. Tchau, até a próxima. Não saiam daí.